E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o André Guerra, responsável pelo Preparatório para o Futuro e venho aqui finalizar a nossa série Melhorando com os Melhores. E nosso último tema é quais os maiores erros que são cometidos durante a prova oral. Além disso, qual seria a dica para aqueles que farão a prova oral pela primeira vez? Finalizamos assim com um conteúdo de grande importância e que vai te ajudar a melhorar a sua nota, tá certo? Então bora pro vídeo? Eu vi muita gente boa, mas eu vi muito mais gente despreparada para a prova oral. E pessoas que sabiam muito, chegando na hora, falando para dentro, respondendo o mínimo, quando tinha muito conhecimento para falar. E depois você pensa assim, mas por que ela tirou uma nota tão baixa, ela era tão boa? Esse medo de chegar na prova oral, de ser massacrada, de o examinador te encurralar, isso tem que ser trabalhado. O examinador não vai te encurralar, muito pelo contrário, eles são muito gentis, são muito educados. O meu erro foi, às vezes, presumir alguma resposta ou presumir algum contexto que não estava ali na pergunta e já sair respondendo do jeito que eu achei que, né, do jeito que estava lá no meu material. Ah, ele perguntou isso, então eu fui lá no meu material, né, na minha mente e respondi já de forma objetiva, e ele insistiu, e eu não entendi o que ele estava querendo, e eu insisti na minha resposta. Então, um erro complicado é esse, fazer, né, presumir coisas que não foram ditas. E além dos trejeitos que a gente tem, né, que os vícios de linguagem, as manias que a gente tem de ficar passando a mão no cabelo, coçando o nariz e fazendo determinadas caretas, né? Eu mesma eu faço muito. Que isso, de fato, empobrece um pouco a tua prova, né? O fato de gaguejar também, a insegurança em si. Também não se preparar de forma alguma, né? Não achar que é só dar um rolando lero lá no examinador que vai dar tudo bem. Tem gente que fala muito bem, acha que vai conseguir enrolar e, enfim, não se preocupa muito com o conteúdo também é importante. O erro mais comum que eu vejo acontecer não é nem na preparação em si, mas a questão da própria logística. Às vezes a gente calcula errado a questão do tempo de deslocamento para a prova, a questão de exagerar um pouco na véspera da prova. Talvez a gente teria que dormir um pouco mais cedo para descansar. Na minha percepção, eu acho que o maior erro de um candidato, quando está numa situação de prova oral, é quando ele se desespera e desiste de responder a pergunta. O ideal é que você não responda de imediato, nem se desespere. Pare e pense um pouco. E não ter jogo de cintura também. É um erro complicado. Por quê? Tem momentos que a gente realmente não sabe a resposta. Então, nesse momento, é o que tem que ter a frieza e a concentração de dar a melhor resposta, tentar contextualizar, sem perder as próximas perguntas. Olha, o primeiro erro que eu acho terrível, e eu identifico ele muito fácil porque eu tenho, é a informalidade. Eu vejo isso em outros candidatos que também fazem prova, que é não tratar a banca com a cerimônia necessária, não é que você tem que bajular e dar toda a pompa para a banca, mas você não pode chegar lá e falar assim, né, beleza, certinho? Eu vi gente fazendo isso. Certinho, beleza? Eu acho que isso fica muito feio ali no ambiente, porque aparece muito, e pode até não ser o caso, mas demonstra, de certa forma, um desleixo. Mas eu vi, sim, muitos problemas com relação à oratória, com relação à postura, a forma de se dirigir à banca, e com relação ao conteúdo nem precisa da gente dizer, né? Tem aquele erro de querer responder logo, sem ter ouvido. Já aconteceu comigo. Assim, eu estava tão louca para terminar aquilo e sair daquele ambiente logo, sair como se aquilo fosse uma prisão para mim,
assim, como se abrisse as portas, assim, acabou, fosse a minha liberdade, que eu não ouvia o examinador direito, não sabia o que ele estava perguntando. Ele começava a perguntar, eu já queria responder, acho que eu já achava que já sabia. Primeiro procure um curso preparatório, porque vai ser essencial. Enfim, se tiver muito perto, vai lhe colocar no caminho, seja fornecendo material e lhe dando as principais dicas, né? E a segunda é tenha autoconfiança e tenha fé. Preparação é tudo. E assistir às provas orais, tanto quando do próprio concurso, como dos concursos anteriores, e o simulado, né, André, do próprio futuro, que foi realmente muito importante. Fazer simulado, responder perguntas para os colegas e revisar o tema. Estude muito, muito. Leia muito, estude, revise. As revisões são importantíssimas. Tenha um domínio das matérias principais para você ter essa confiança de saber responder. E se você não souber responder, você pode ir para um outro caminho, às vezes, ou responder com base em algum princípio da matéria. Acho essencial a preparação, eu acho essencial conhecer um pouquinho de técnicas para a prova oral, trabalhar a oratória, é essencial saber que não basta saber a matéria, é necessário trabalhar talvez paralelamente com o mesmo nível de importância ou até mais a esse lado psicológico com relação à postura, à oratória, a como se comportar, né? A primeira dica que eu dou é fazer um preparatório específico para a prova oral. O preparatório específico é importante porque nas arguições do preparatório é que vão te analisar a tua postura, teu modo de falar, analisar a questão do teu conteúdo também, se está muito raso, precisa aprofundar, precisa saber. Então é muito importante ter esse direcionamento. A segunda dica que eu dou é estudar por materiais objetivos, resumidos. Se o curso tiver uma apostila nesse sentido, ou um livro nesse sentido, seria muito interessante. É viver a prova oral plenamente. Quem viver, verá, que não é esse monstro todo, que você pode passar por ela e pode ter muito êxito, e que se prepare. Eu não vou ter dó de pagar um curso para eu ficar melhor, e não vou acreditar que eu sozinha vou dar conta. Pode ser que eu dê conta, mas uma ajuda de um profissional é muito, muito valioso. Eu aprendi muito com todos os cursos que eu fiz. Fiz vários, né? E todos eles me acrescentaram. Eu sou muito grata a eles. Bom, o que eu tenho para dizer a quem está se preparando para uma prova oral primeira coisa, fique tranquilo, tudo vai dar certo. Escolha uma preparação adequada, seja seletivo nos seus materiais, adotem um método de estudo compatível com prova oral. O momento é de você ter concentração, treinar bastante essa situação de pessoas te perguntando e você respondendo, rever rapidamente, revisitar os conceitos que você já sabe, fazer aquela revisão básica e com confiança e tranquilidade, porque de verdade, com base na minha experiência, eu vi examinadores com boa vontade em relação ao candidato, preparados para ajudar os candidatos nas respostas e sem essa ideia de querer massacrar, simplesmente fazendo parte de um mesmo processo para escolher os melhores profissionais. Então, seja um deles, seja aprovado e tudo vai dar certo, eu garanto. E aí, acabamos a nossa série. O que você achou? Eu espero de coração que você tenha gostado, porque os melhores que participaram da entrevista participaram com o coração aberto, foram generosos, apresentaram suas sinceras opiniões sobre cada um dos temas que eu propus. E não podemos esquecer que as entrevistas foram muito maiores, mas tivemos que editar para que os vídeos ficassem menores, mais objetivos e mais dinâmicos. Mas eu tenho certeza que o essencial do que cada um dos grandes nomes que foram convidados ficou disponível para vocês. Espero que vocês tenham absorvido muitas dessas informações e que elas te ajudem faticamente. E quero que você saiba que o preparatório para o futuro está disponível para te ajudar a chegar lá de forma mais rápida e ainda mais eficiente.
Tá certo, meu amigo? Foi um prazer ter você aqui. Agradeço por ter acompanhado essa série até o final. Espero te encontrar em breve e até nosso próximo vídeo. Um grande abraço.